Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje tô fazendo esse vídeo para atender uns comentários que eu tive de um vídeo falando sobre o empreendedorismo para os técnicos, tá certo? Então no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre como empreender como técnico, tá bom? Então nós vamos tentar tirar algumas dúvidas que surgiram, que tiveram lá os comentários. E eu acho que esse vídeo vai ser bem esclarecedor e vai ser bem bacana. Eu vou dar algumas dicas aí para vocês de como conseguir o seu primeiro cliente, tá bom? Então se você tiver interesse, fica no vídeo até o final e bora lá. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso Papo Técnico de hoje. Deixa eu me apresentar para quem está chegando agora no canal. Eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E nesse canal aqui, acho que todos vocês já sabem, é aqui que nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá? Bom, gente, no tema de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa temática aqui, ó, empreender como técnico, né? Eu já fiz um vídeo e esse vídeo gerou alguns comentários, né, que eu achei interessante, eu achei pertinente. Muitas pessoas exemplificando aí, falando sobre a dificuldade de se empreender como técnico. Alguns até dizendo assim, poxa professor, mesmo sabendo tudo que eu tenho que fazer, eu acho difícil empreender. E realmente empreender não é algo fácil. Eu queria só compartilhar com vocês aqui algumas experiências, né? Lógico que experiência não é receita de bolo, né, que a gente segue e tudo vai dar certo, mas assim, para empreender existem alguns caminhos que a gente precisa seguir. Lógico, né, eu estou falando aqui da nossa ação, né, dentro do negócio já, mas é lógico que antes de se abrir qualquer negócio a gente precisa fazer um estudo de mercado, ver se aonde a gente está comporta aquele mercado, né, tal. E a gente assim começar tudo certinho para que a gente possa se aproximar o máximo possível do êxito, né? Que é, ou seja, a gente conseguir alcançar o êxito, que é abrir uma empresa, poder prestar serviço, se tornar conhecido ali no meio como alguém que resolve de fato problemas aí, como a gente está falando aqui no canal Viver de PLC, são problemas de tecnologia, né, de automação, de elétrica em geral, por que não, né? Então eu queria compartilhar algumas experiências aqui e junto com esse compartilhamento, quem sabe motivar você a dar um passo além, né? Porque o primeiro ponto para a gente poder empreender é a gente descobrir de fato, né, se a gente tem esse aveio empreendedor. E para descobrir isso, a gente não descobre isso numa simples análise, né? Ou seja, olha assim, não, eu nunca vendi nada, então não tenho. Não é bem assim, a gente às vezes se surpreende com o nosso potencial, né, com o que a gente pode fazer. Bom, então vamos lá para o nosso vídeo de hoje, né, com essa temática de empreender como técnico. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria primeiro agradecer a vocês, né, a receptividade do nosso canal, vocês que estão sempre aí acompanhando com afinco. Eu passei uma semana agora sem gravar, eu passei a semana em viagem, foi uma viagem meio complicada, que tá numa cidade, tá em outra, eu levei tudo para gravar e eu não consegui gravar, chegando muito cansado, né, das empresas lá no hotel e acabei não conseguindo gravar. Bom, então eu acabei deixando vocês aí meio órfãos aí essa semana, ficaram apenas com os recortes que a gente solta todos os dias, mas aqui estamos nós mais uma vez para trazer o nosso conteúdo e ajudar todos vocês que são os meus parceiros aí de profissão e que uns estão começando, outros já estão do meio para o fim, outros estão no meio da sua carreira, outros ainda nem entraram no mercado de trabalho. Eu espero assim que todos consigam ver uma luz no fundo do túnel e consigam aí sustentar as suas famílias com a sua profissão, tá bom? Então, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho, tem conteúdo novo, com exceção da semana passada, toda semana. Então assim, a gente vai trazendo vídeos novos e isso é muito bom porque vai fervendo a mente da gente com conhecimento e despertando a gente
para as necessidades de estudos que a gente deve ter, tá bom? Bom, gente, então vamos lá, vamos para o tema agora aqui do nosso assunto, né? Então, como eu vinha falando, eu fiz um roteirinho aqui, mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de seguir esses roteiros aqui. Eu tenho que fazer um estágio lá no Jornal Nacional para ler aquele texto que passa ali e fazer tudo bem bonitinho, mas às vezes eu me perco aqui. Então fiz algumas anotações aqui de alguns pontos aí que foram levantados por vocês que assistiram o primeiro vídeo, né? E que disseram, poxa, professor, eu sei fazer tudo, mas assim, eu não consigo vender um serviço desse, eu não consigo... É como se dissesse assim, eu não consigo chegar, e se chego, não tenho êxito na hora que eu chego, né? Bom, esse sentimento, ele é mais comum do que se possa imaginar. Isso aconteceu comigo também, tá? Eu falei, poxa, eu tô aqui no interior da Bahia, como é que eu vou pegar um serviço de automação aqui, cara? Eu pegaria se fosse numa indústria grande, mas como é que eu vou fazer o serviço numa indústria grande? Porque geralmente a indústria grande ela contrata uma empresa de engenharia, né? Uma empresa grande para fazer os trabalhos dela. Então a gente sempre fica com aquela dúvida de se a gente vai conseguir um cliente, se a gente, de fato, aquilo que a gente quer ofertar é de fato vantajoso para quem está lá do outro lado. A gente tem todas essas dúvidas, né? No começo do vídeo eu falei de um ponto bem interessante, que era você fazer um estudo de mercado, né? O Sebrae, ele ajuda bastante nisso, né? Se você entrar aí no YouTube, mesmo, onde você está assistindo esse vídeo, se você for lá no canal do Sebrae, você vai ver várias dicas. Inclusive o Sebrae tem até cursos gratuitos de como você fazer uma análise do seu negócio, do seu mercado, né? Então, tudo isso serve para te embasar. O Sebrae te ajuda até como você precificar o seu produto, como arrumar um valor para o seu produto, né? Então, tudo isso eu fui buscar lá, tá certo? Tudo isso eu não fiquei aqui no achômetro, eu fui pegando dicas lá. Algumas coisas eu acertei, outras eu errei, mas eu acho que isso é do jogo. Se você, de repente, já vem fervendo isso na sua cabeça de empreender como técnico, talvez você assista muito aquele canal, aquele programa que fala Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? E ali passa muitos casos de sucesso. E é neles que eu me agarro, com certeza. Eu gosto de olhar o que é sucesso para a gente poder pegar a experiência, né? Mas tem muitos casos que não são mostrados ali de insucesso. E quando você for lá pegar as estatísticas lá que o Sebrae faz, dos estudos que o Sebrae faz, você vai ver que o número de empresas que abre e fecha, eles são enormes, né? Alguns, por conta de circunstâncias, eles quebram, circunstâncias do mercado financeiro, da macroeconomia, da microeconomia, mas muitos deles, sem dúvida alguma, é porque não se faz uma análise prévia, né, do seu negócio, né? Não se faz uma análise prévia de isso aqui, quais são os meus potenciais clientes, qual o tipo de serviço que eu tenho aqui, tal. Então assim, você não faz todo aquele estudo, você entra de cara e quando você menos espera, você está pagando a conta, você talvez perdeu toda a sua economia e você fica frustrado achando que é uma verdadeira enganação empreender. Mas não é. Como tudo na vida, existe estudo, existe embasamento para se fazer, né? Então a gente tem que começar por aí. E tudo isso eu fui aprender lá no Sebrae, tá? No portal do Sebrae, no canal do Sebrae, meio que da minha forma. Alguns cursos gratuitos eu fiz lá, me inscrevi, assisti às aulas, achei interessante. Outras dúvidas eu tirei com um contador, né? Que a gente vai procurar um contador lá para a nossa empresa. Mesmo que você seja um MEI, eu acho bem interessante você pagar por uma consulta aí de um contador, para ele te dizer o que você pode, o que você não pode fazer. Então assim, é assim que você começa qualquer negócio, né? Então, simplesmente sair dizendo eu vou ser empreendedor, comprar mercadoria, sair vendendo, ou batendo só de porta em porta, oferecendo serviço de uma forma desestruturada, com certeza você não consegue atingir os seus objetivos. Pronto, dito isso, né, que eu acho que essa aí é a base da pirâmide, né, para se chegar no topo, é você fazer essa preparação antes, é você começar a elencar numa folha aí o que é que eu posso fazer.
qual o serviço, nós estamos falando de técnicos empreendendo, né? Quais os serviços que eu posso oferecer? Uma instalação elétrica, um projeto elétrico. Então você vai linkando aí tudo que você pode fazer, tá? Depois que você tiver essa gama de coisas que você de fato pode fazer, que você garante, que você entrega como serviço, né? E quando eu falo entrega, eu estou falando de qualidade, tá certo? De diferencial, tá certo? Porque na medida que você entra no mercado, quando você apresenta um trabalho bom, o mercado ele te absolve, depois você começa a mostrar sua qualidade, você precifica essa qualidade e o mercado paga, velho. Paga. Você vai encontrar muita gente chorona, mas o seu diferencial vai ser a qualidade. E as pessoas vão acabar correndo para você, porque às vezes é uma diferença que ele fala, cara, eu não quero é problema. Eu quero qualidade. Então eles vão procurar você, tá certo? Bom, dito isso, aí vamos falar agora da automação industrial ou do serviço de elétrica industrial, né? Sempre que a gente vai buscar, né, porque é o seguinte, ó, eu falo assim que às vezes a gente pensa que o nosso mercado ele é muito pequeno e que ele não comporta talvez algumas atividades, alguns serviços. E a gente cai nesse engano, a gente fica com o nosso talento escondido ali e a gente deixa de ganhar um por fora por conta desse nosso pensamento. A minha experiência pessoal, prática, é que sempre eu me deparo com pessoas que se surpreendem que na região delas existe alguém que faça aquele determinado serviço, tá? E aí nós estamos falando de interior, né? O fato de ser interior, você sempre tem alguns negócios que cercam aquele interior, a não ser que seja um interiorzinho muito pequeno, né? Você viu, eu tô aqui na cidade de 100 mil habitantes, a gente tem uma fábrica de peixe, a gente tem fábrica de ração, eu não estou nem falando das usinas hidrelétricas, né? Que essas são macros, são empresas gigantes, né? Então assim, você vai vendo fábrica de reciclagem, matadouro. Eu falo matadouro porque ele é bem equipado, lá ele tem vários equipamentos elétricos. Então assim, você vai vendo que existem grandes supermercados, grandes clínicas, né? Grandes supermercados, grandes clínicas. Então assim, você tem aí um nicho muito grande para uma cidade pequena, né? De pessoas que querem produzir, aí tem granjas, né? Então você começa a ver que tem vários potenciais clientes, só que eles precisam muitas vezes de serviços mais especializados e eles não sabem onde achar. Então eles caem naqueles eletricistas que são conhecidos ali na cidade, mas eles logo percebem que aquele cara ele consegue fazer uma parte, mas não consegue fazer o todo, né? Então a gente, na hora que a gente começa a parar, que a gente começa a olhar com um olhar mais clínico, a gente vai vendo que existe mercado. Porém, essa relação de prestação de serviço, ela é algo que precisa inspirar confiança, tá? É uma relação de confiança, é isso que eu quero dizer, é uma relação de confiança. Ninguém pega a sua empresa e entrega a alguém para fazer uma melhoria, um projetinho, investe, sem ter a certeza de que aquela pessoa consegue entregar aquilo que prometeu, né? Então, uma das coisas que no começo elas dificultam bastante a gente pegar um projeto é a forma como você essa relação, essa existência ou não dessa relação de confiança, né? Quando a relação de confiança existe, as portas começam a se abrir. Só que essa relação de confiança, ela é algo que se conquista, né? Não é algo que você simplesmente aparece lá num carrinho bonito, bem vestido e simplesmente fala, pô, tá aí o cara que vai resolver os meus problemas. Um papo bonito, um papo arrumado, aqui eu resolvo. Tudo isso é importante. Mas só que do outro lado você entenda que tem alguém com dinheiro na mão. Que diz assim, pô, falou bonito, tal, mas eu não vi nada. Eu não vi nenhuma apresentação. Principalmente quando você às vezes é até conhecido na cidade, né? Que aí você não tem aquele ditado que fala que santo de casa não opera milagre, né? Então
é mais ou menos por aí. O cara, às vezes, dentro da sua própria casa, ele tem menos credibilidade do que alguém que vem de fora. Então, todas essas barreiras a gente precisa derrubar elas, né? Elas precisam ser derrubadas. Bom, mas eu trouxe aqui algumas dicas que eu apresentei aqui, que eu coloquei aqui, que talvez possam fazer diferença na hora que você for fazer uma abordagem, né? Para apresentar um projeto de melhoria para um cliente desse, né? Bom, a primeira dica é: nunca ofereça aquilo que você não tem condições de entregar, tá? Então, pô, professor, isso aí tá basicão demais, cara. Quem vai... Cara, tem gente doida pra tudo, tá certo? Tem gente que fala, eu sei fazer, mas não sabe. E olha, eu me deparo com isso frequentemente, tá? Pessoas que às vezes não querem baixar a guarda, dizer que não sabe, e elas pegam para fazer, elas não entregam. Então aí, nesse ponto, se você desqualificar isso que eu estou falando para vocês e simplesmente tentarem arriscar, vocês podem estar matando a vida profissional de vocês, tá? A futura empresa prestadora de serviço pode estar morrendo aí. Então, assim, nunca ofereça algo que você de fato não sabe fazer, tá? Então, você só ofereça aquilo que você tem certeza que você entrega na melhor qualidade possível, dentro do prazo, sabe? Sempre se esmerando na questão da qualidade, né? E sempre pensando com foco no cliente e nos processos do cliente, tá? E como é que a gente faz, professor, para ter um projeto, uma proposta que seja tão perfeita assim? Estudando o negócio do seu cliente, tá? Um exemplo, seu cliente ele tem uma fábrica lá que é uma empacotadora de pipoca, sei lá, eu tô chutando aqui pra você. Então, passa um dia lá, cara, com um caderninho. Eu faço isso direto, viu? Eu vou lá no cliente e tal, passo um dia lá conversando com quem conhece o processo e eu vou notando como é que funciona, como é que foi, quanto tempo esse negócio roda, que horas, e eu vou notando o tempo todo ali, eu vou pegando todos os detalhes. Que horas começa, que horas acaba, qual o horário do lanche, tudo eu vou fazendo ali para eu poder entender. Quando você entende o processo produtivo do seu cliente, que você começa a conversar, isso passa confiança para ele, né? Ele vai vendo que você entendeu como funciona o processo dele, né? E quando você estuda, que você entende o processo do seu cliente, você obviamente começa a passar para ele soluções assim diretas, de soluções que vão de fato na dor dele lá, ou seja, no problema que ele tem lá para ser resolvido. E aí ele começa a ver assim, esse cara tá me oferecendo, poxa, ele já se ligou que eu tenho um problema com isso, e ele tá dizendo que o produto dele resolve isso. A conversa já começa a ficar interessante, né? Ela já começa a ficar interessante, o processo de confiança ele começa a nascer ali, porque o cara olha no teu olho e ele vê que você entende do processo dele, e que você está fazendo algumas sugestões que vão resolver alguns problemas que ele tem dentro do processo dele, ainda que ele não entenda, ainda que ele não conheça tecnologia, mas ele vai começar a te ouvir. E todo negócio, ele nasce aí, quando nasce o diálogo entre as duas partes, tá certo? Então, ali começa a construção da confiança e o negócio começa a ser, vamos dizer assim, depurado ali. Tá certo? Bom, sempre que a gente for preparar uma, como é que eu posso dizer assim, uma oferta, você precisa sempre focar no melhor custo-benefício, tá? Melhor custo-benefício. Você precisa trazer produtos que sejam bons, tá? Ou seja, quando eu tô falando produtos, você vai botar um PLC bom e barato. Essas duas coisas têm que caminhar juntos. Lógico, você não vai encontrar no mercado um PLC excelente e barato. Bom,
Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queria muito colocar um PLC da Siemens. Siemens é uma das maiores empresas de elétrica do mundo, né? Pô, quem tem dúvidas que um produto da Siemens é bom? Ninguém, né? Eu acho que todo mundo sabe que os produtos da Siemens são bons, porque tem know-how ali, tem muitos anos. Mas, às vezes, num projeto pequeno, colocar um PLC Siemens é basicamente como se fosse assim, eu tô para fazer uma viagem daqui para o Recife, de Paulo Afonso, na Bahia, para o Recife, 460 quilômetros, eu acho, né? Acho que é isso. 460 quilômetros, eu tô comprando uma Ferrari. Pô, a Ferrari é cara pra caramba, né? Pô, mas se eu comprasse um Cruiser, será que ficava uma viagem confortável? Eu acredito que sim, eu tenho um, eu acho o meu muito confortável. Então, perceba, você consegue entregar algo bom com um custo bem melhor, né? Lógico que todo mundo quer entrar na Ferrari e fazer sua viagem, né? Mas ele vai muito confortável e gastando muito menos. E aí, quando eu falo muito, é muito mesmo, né? Então, dentro das suas propostas, você tem que tá focado também no cliente, na questão de custo-benefício. Eu falei no início do vídeo sobre você chegar num carro bonito, bem arrumado e usar palavras fortes. Isso só não se garante. É verdade, mas isso faz parte do nosso arcabouço aí de conquista do seu cliente, né? A sua apresentação. Pô, tu imagina, cara. Eu tenho uma bis que eu uso para ir pro trabalho, né? Mas imagina lá, eu vou visitar um cliente, eu vou de bisinha lá, desço de sandália, uma bermuda e tal, e me apresento. Hoje eu posso fazer isso, tá? Porque eu sou muito conhecido já. Mas, assim, imagina, como é que você se apresenta ali, que você vai fazer um projeto pro cara, que muitas vezes o cara vai gastar 100, 150 mil, 200 mil. Aí tu chega lá, sandália, uma bermuda, então a sua apresentação conta também. A segurança como você se expressa conta também. Tá? O nosso papo hoje é muito sobre conquistar o seu cliente ali, né? Poder vender a ideia de que você pode melhorar a vida dele. E assim, cara, só apresente um projeto para o seu cliente quando de fato você tiver certeza de que você vai melhorar a vida dele, tá? Pelo amor de Deus, não faça um projeto que ele troque 6 por meia dúzia. Ou seja, ele só gastou o dinheiro dele e se não tivesse feito, estaria do mesmo jeito. Então, por isso que eu falo, estude o negócio dele. Aí precisa dizer, aqui eu posso melhorar isso. Se eu melhorar isso aqui, qual o ganho dele? Ah, ele vai ter ganho em segurança. Ah, ele vai ter ganho em mão de obra. Opa! Ele vai ter maior produtividade. Opa! Aí você vai de fato com o seu projeto agregando valor ao processo lá do seu cliente, tá bom? Outra coisa é que assim às vezes cai muito no discreto é quando a gente não apresenta uma proposta comercial, né? O que é uma proposta? Ó, você senta lá, você faz seu estudo e aí depois você vai para o mercado buscar as tecnologias que vão te ajudar a resolver aquele problema ou aqueles problemas, né? Ou seja, PLC, instrumentos, tal. E aí eu já falei para vocês vão pegar tudo isso aí, vai juntar o melhor custo-benefício, né? Você vai, isso aqui, tal, esse PLC aqui, ó, é mais barato, ele é um PLC bom de mercado também, tal. Outra coisa, viu, gente, nos seus equipamentos você precisa contar muito com assistência técnica, tá? Então assim, não sai comprando produto que você não sabe a marca, não sabe quem fez, porque amanhã se você tiver um problema, você vai morrer com esse problema sozinho, tá? Então, você tem que comprar um produto sabendo se ele tem garantia, você notar tudo direitinho lá, porque se na hora que der um defeito, você pode acionar a garantia, é você quem vai fazer isso, tá? Esse é o outro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês. Na hora que vocês arrumam um cliente, é um cliente para a vida toda, cara. Então não adianta. Você vai ser a assistência técnica desse cara enquanto seu produto estiver lá. Enquanto o seu sistema estiver rodando, é você que vai... Carlos, mas eu vou fazer de graça? Não, você vai cobrar, você vai precificar isso. Mas o que você não pode, sobre hipótese alguma, é nunca deixar o seu cliente na mão. Nunca.
Ó, cara, deixa eu te falar, eu vou ser até mais agressivo aqui com vocês. Se for para você bancar um prejuízo, um prejuízo que você sabe que você consegue pagar e sem problema, banque, mas não deixe o seu cliente na mão. Não deixe o seu cliente na mão. Por quê? O seu cliente, ele pode não arrumar outras vendas para você, mas ele pode tirar todas as vendas futuras para você. Então, o cliente, é foco no cliente, tá certo? Você tem que atender a demanda do seu cliente, né? Por isso que é bom você fazer uma proposta, escrever tudo direitinho, sempre tirar todas as dúvidas dele, né? Para que ele entre no jogo sabendo quais os riscos ele corre, tudo certinho, seja o mais transparente, seja o mais verdadeiro possível, né? Então, lembre-se que numa relação de confiança, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa dizer, ó, isso aqui vai resolver em parte, mas vai ficar isso aqui ainda, tá? Você tá entendendo isso aqui? Tá? Seja claro, reafirme, faça, até isso passa confiança. Quando você fala, ó, tá claro para você que vai ser isso aqui, tá. Então aí pronto, aí a partir daí você começa, isso faz parte da relação de confiança, porque ele sabe que você tá preocupado para que ele entenda sobre um ponto que é relevante, que às vezes mexe no bolso dele, mexe na finança da empresa. Então assim, para que ele tenha ciência de tudo que está acontecendo, né? O seu cliente, ele não pode ser aquele cara último a saber quando der ruim, não. Para ele se sentir seguro, ele tem que sentir essa confiança de que ele está acompanhando todo o processo. E você precisa fazer isso acontecer com ele, tá certo? Então, é daí que nasce um negócio, né? Ai, Carlos, mas isso não é fácil de fazer, não. De fato, não é fácil fazer, mas eu quero mostrar, eu tô querendo mostrar com vocês aqui nesse nosso bate-papo, nesse vídeo, que é possível, tá? É possível. Pega essas dicas aqui e você vai trabalhando elas, você vai ver que é possível. É possível você construir uma boa relação, né? Quando você for buscar todos esses materiais aí, que você fala, ah, vou usar um PLC da Delta, um IHM da Kinko, por exemplo, estou só citando exemplo aqui. Ah, fio tal, o painel vai ser esse, a montagem vai ser a minha equipe que vai fazer a montagem do painel, não vou comprar o painel montado. Você vai definindo tudo isso aí, escreve, formata isso num documento, apresenta uma proposta escrita, tá, para o seu cliente, entrega nas mãos dele encadernadazinha, tal, para que ele possa ali folhear, olhar direitinho, tal, e aí depois ele vai nascer outra conversa onde ele vai tirar mais dúvidas com vocês, até vocês concretizarem o negócio. Bom, agora eu quero dar uma dica de ouro aqui para vocês, que eu usei, pelo menos, tá bom? Porque eu também tive essa dificuldade de entrar no mercado, tá? Eu sei, eu sou uma pessoa conhecida na cidade como professor, mas aí, cara, quando você fala do cara investir 60, 80 mil, aí não é só o professor chegar aqui que eu dar 80 mil na mão desse doido e ele vai resolver meu problema. Não, tem que ter tudo isso, né? Então eu também tive minha dificuldade para construir essa relação. Então, um dos pontos é assim, se você começou a amadurecer uma conversa, a pessoa do outro lado lá, ela entendeu tudo o que você quer fazer, ela já demonstra ter confiança em você para fazer aquele trabalho. Então, eu fiz isso, tá? Então, serve talvez aí como regra para você, se você quiser usar, se não. Mas aí o que é que você faz? Você pode fazer um acordo. E nesse primeiro projeto, se esse for o seu primeiro projeto, você reduzir bastante aí, até onde você pode, Você não pode comprometer o projeto com essa redução, tá bom? Mas isso aí, aí deixa o Sebrae ele ensinar melhor como é que faz, tá bom? Você reduz a sua margem de lucro, faz tipo uma parceria, tá? E resolve o problema do cliente. Aí vai ser a chave na porta para abrir outros projetos para você, tá certo? Então, primeiro projeto não fica muito focado em ganhar dinheiro, não. Fica focado em se apresentar para o mercado. Ser alguém ali que já resolveu o problema de um. Esse um se reúne com outros. Pô, o cara fez um projeto para mim,
bacana. Deixa sempre, se você for adotar isso aí que eu adotei há alguns anos atrás, você faz o seguinte, você sempre deixa claro para ele que aquilo é uma parceria. Que aquele valor é porque é um parceiro, cara. Nós estamos se ajudando aqui. Aí, cara, eu tenho certeza que você vai conseguir entrar no mercado. Lógico que você só vai fazer uma parceria se o seu cliente lá do outro lado também é alguém confiável, é alguém decente. Se não for, também não faça, porque é bronca, né? É alguém. Quando você, do mesmo jeito que você. Para fazer uma parceria, a confiança tem que ser múltipla, né? Para você vender um produto, o outro lado é quem tem que estar confiando, né? Porque se o outro lado vai pagar, ele é quem está correndo um risco maior, né? Mas quando você faz uma parceria, não. Aí os dois lados eles começam a interagir ali e precisa ter essa confiança. Então, se você tiver confiança, toca para frente. Eu tenho certeza que você vai começar a dar os seus primeiros passos como empreendedor, tá bom? Então, assim, segue essa dica aí. Depois vai lá no canalzinho do Sebrae, assiste os vídeos. Talk Sebrae tem muitas dicas lá que são. Talk Sebrae são dicas rápidas, né? Mas entra no site do Sebrae de São Paulo, por exemplo, e você vai ver lá que tem cursos gratuitos. Você faz uns cursos, cara, para tu entender um pouquinho mais o que é esse negócio de empreendedorismo. Faz um estudo de mercado. Mas ó, quando você for fazer o estudo de mercado, você segue lá as regrinhas e você também começa a olhar esse mercado, começa a criar os laços, tá? E vai pegando essas dicas aí que eu falei, uma apresentação, seja a apresentação sua, seja estabelecimento dessa relação de confiança, seja nessa apresentação dessa sua proposta escrita, no estudo do cliente, tá? O estudo do processo do cliente, para que essa relação de confiança ela possa gerar negócio. E na hora que você gerar o primeiro negócio, eu tenho certeza que o seu telefone vai tocar com a frequência um pouco maior, tá? Então assim foi comigo. A primeira vez, o primeiro projetinho que eu fiz e daí para frente começou a tocar o telefone. E a gente volta e meia eu não posso pegar muitos projetos. Tem projetos aí que eu tenho que dizer, cara, eu não vou poder te ajudar porque eu tô muito atarefado. Até isso, cara, passa confiança. Você fala, eu não tô podendo pegar, eu tô muito atarefado, eu tô com a vida corrida, com muitas viagens a trabalho, e eu não vou conseguir atender você da forma que você deseja, tá bom? E assim, viu, gente? Então fica essas dicas aí. Eu resolvi gravar esse vídeo muito pensando aí numa entrada de um comentário, né? Que o rapaz falou assim, e eu senti muito, sabe? Quando ele colocou lá, ele falou, poxa, eu sei fazer tudo, mas eu não consigo achar um cliente, assim. Eu entendi isso, sabe? E eu tô aqui fazendo esse vídeo para dizer que esse sentimento ele é muito comum, sabe? Em todos que são técnicos que desejam empreender, mas é preciso transpor ele, porque o paraíso está lá do lado. Tá depois desses obstáculos, né? Então é preciso se preparar e enfrentar essas adversidades aí, porque é possível sim. Foi para mim, é para muitos outros aí que estão no mercado, né? A gente tá falando, é lógico, de projetinhos pequenos, né? Mas tem muita necessidade aí no mercado, muita necessidade para o mercado. Então você precisa primeiro se preparar, ter consciência de que você consegue atender o mercado e partir para cima para abocanhar uma fatia desse mercado aí para você, tá bom? Gente, até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus e sucesso aí para todos vocês aí, viu? É uma boa complementação de renda aí. Eu tenho certeza que a partir dos primeiros passos vocês não vão querer parar mais, viu? Forte abraço.